Pronto, Bahia está fora oficialmente de qualquer risco de rebaixamento pela primeira vez na era pontos corridos, com 10 rodadas de antecedência. Marinho. Agora falando do campeonato, Marinho, o São Paulo venceu, foi a 47, Bahia 45. Bahia permanece no G6 da competição com esse triunfo. O Internacional também venceu, foi a 45, mas no critério fica em sétimo lugar. Tem um jogo a menos que o Bahia, mais 45 pontos. Cruzeiro que desgarrou no sentido positivo. Ficou em 43 com empate, jogando dentro de casa. Bahia abre 2 pontos em relação ao Cruzeiro. Adversário daqui a 2 rodadas. Tem o Flamengo no próximo final de semana e na sequência o Bahia enfrenta a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão, então essa vantagem é importante. Bahia permanece no G6, mais sofrido do que a gente imaginava, mas o importante são os 3 pontos. Agora foram na torcida, né? Agora o Atlético não foram não, né? Não, no Atlético foi do meio campo mesmo e se picou. Ai, voltou! Tamo de volta! Voltou energia boa, até a música vai voltar, viu lá, ó. Até a dancinha foi tímida, viu, Yuri? Foi só pra não dizer que a gente não fez, né, e tal. Porque, assim, a gente vai falar o seguinte: como é que a gente pode dizer que o grupo está focado nisso e tal, quando os próprios atletas em campo sentem? Tem um protesto, tem uma reclamação e esse grupo sente e não faz isso. Para de fazer essa festa com a torcida, que foi o que aconteceu. E não aconteceu somente na derrota para o Flamengo. Parou de acontecer. O Bahia ganhou do Atlético e não fizeram isso novamente. Não foram lá comemorar com a torcida. Hoje voltou. Pronto, Bahia está fora oficialmente de qualquer risco de rebaixamento pela primeira vez na era pontos corridos, com 10 rodadas de antecedência. Isso nunca aconteceu na era pontos corridos. Acontece hoje. Não é questão de pensar pequeno, gente. É questão de falar a realidade do que acabou de acontecer hoje. E que se torne comum, que isso se torne comum, que a gente consiga começar uma temporada, encerrar uma temporada e em momento algum falar de rebaixamento. Quando isso acontecer, a gente vai ter um grande ano. Pronto, começou a virada de chave, né? Com 10 rodadas de antecedência. Estamos fora aos 45 pontos, né? Poderia ter sido antes? Poderia. O jogo do Criciúma, da forma que a gente, ou do Corinthians, da forma que a gente perde, o jogo do Cuiabá, onde o Cuiabá se encontra hoje, o jogo do Atlético, quando a gente empata fora de casa na época com lanterna do campeonato, né? Mas assim, é uma mudança de chave na história do Sport Clube Bahia, né? Na história do Sport Clube Bahia. E que assim seja, que em outros momentos a gente comemore muito mais uma vaga direta para a Libertadores, um campeonato mais consolidado, uma equipe que dê trabalho, que em certos momentos a gente esteja aqui reclamando, Yuri, por esse time, um exemplo, não aguentar brigar até o final pelo título. E não mais de estar olhando o G6 e falar, pô, essa equipe vai me decepcionar, que não sei o quê. Tem um jogo difícil na próxima semana, no próximo sábado. O jogo difícil que envolve tudo que está naquele jogo. É um Flamengo que Rogério não ganha. São 10 derrotas consecutivas, desde aqueles 3-0 do Gilberto aqui. 10 derrotas consecutivas, lá e cá. Falou de Bahia e Flamengo, era pau. E agora, um momento diferente. Tipo, é um Flamengo com um momento muito pior do que o nosso, embora esteja na frente. Porque o dinheiro que foi gasto, a cobrança é por título. A cobrança é por estar no lugar do Botafogo, no lugar do Palmeiras, né? E não eliminado de Libertadores como foi, para um time que, falando de valores muito inferior, que foi o Peñarol, que a gente consiga fazer o nosso dever de casa. Mas eu digo uma coisa, Yuri, a gente vai ter a semana toda, mas tem que parar de perder gol besta. E foi um festival de gol perdido no final do jogo. E quase custa caro. Quase custa muito caro, eu repito. A gente tava brincando ali por causa da aposta e tal, não sei o quê, mas repito, o penúltimo lance do Criciúma, que a bola sobra, a gente deu a sorte, graças a Deus, hoje as entidades positivas estavam do lado do Bahia, meu irmão, que o cara pisou na bola e ia sair de cara com o Marcos Felipe, ia ter o gol aberto ali para quem sabe marcar o empate.
e não aconteceu. Algumas oportunidades desperdiçadas, o Lúcio entrou muito mal, o Ademir não entrou bem no jogo também, o Ratão eu acho que foi quem entrou melhor, o Iago Felipe. Pergunta ali a Salomão quantas vezes ele falou o nome do Iago Felipe desde que ele entrou em campo. Então, assim, precisa caprichar um pouco mais nas finalizações. Hoje, a gente tá aqui, 45 pontos, que bom que atingimos e que chegamos, mas se aquele gol sai, a gente estaria aqui transtornados e pé da vida, com razão. Além das oportunidades perdidas, o segundo tempo do Bahia também não foi bom. O segundo tempo do Bahia foi abaixo. Tentou cadenciar em alguns momentos do jogo, tentar tirar o ritmo de partida do Criciúma, tudo bem, tem um adversário do outro lado que começou a atacar mais, inclusive deu mais espaço ao Bahia, mas o Bahia poderia ter feito um segundo tempo melhor. É consertar, é caprichar um pouco mais, como você falou, 45 pontos, poucas pessoas ainda estavam com medo de um rebaixamento, mas o Bahia atinge essa marca, segue caminhando, acho que mais 15 pontos aí, 16, 17 pontos, o Bahia consegue confirmar sua vaga na Libertadores. Tem muito chão. Você falou de um próximo compromisso extremamente difícil, e de fato, que é a equipe do Flamengo, mas não só um. Eu acho que os 3 próximos compromissos do Bahia extremamente difíceis. Tem aqui o Flamengo, sai para pegar o Cruzeiro fora de casa, e depois tem o Vasco na sequência fora de casa, equipes que estão ali na zona de G8, G9 de Campeonato Brasileiro. Confrontos complicados, confrontos difíceis, e partidas como do Criciúma tem que ser isso. Independente de 1, 2, 3, 5, 10-0, são os 3 pontos na tabela de classificação e continuar pontuando. Os reservas justificam os titulares, ponto. E aí, Yuri? Declaração pesada. Assim, eu fico difícil de criticar. Tipo, quem entrou foi pior do que quem tava jogando, ele quis dizer isso. Então vem jogando bem, pô, entrando bem. Entrando bem nas partidas, eu fico sem saber como falar, porque primeiro a gente não acompanha treinamento, segundo a amostragem que a gente tem essa, de 10, 15, 20 minutos do jogador, que é diferente, a equipe já tá cansada. Eu queria ver o Ratão tendo a oportunidade de começar uma partida, queria ver o Lúcio tendo a oportunidade de começar uma partida. Enfim, fica difícil de a gente ter, da mesma forma que na outra partida o Lúcio e o Ratão entraram muito bem no jogo, hoje o Ademir e o Lúcio entraram muito mal, só o Ratão conseguiu entrar um pouco melhor, e assim, os primeiros momentos que ele entrou em campo, ele também estava muito mal, o Ratão, e aí foi melhorando com o tempo de jogo, e enfim, e eu acho que desses reservas que acabaram entrando na partida de hoje, foi o melhor. Eu queria ver um pouco mais, oportunidade deles começando jogando. Na próxima partida a gente vai ver um deles, seja o Depena, se ele preferir, seja alguma mudança de esquema com mais um atacante, mas o Everton Ribeiro não joga, vai precisar do banco na próxima partida. Ele não tem Rezende, né? Então já dá pra gente descartar um esquema de 2 volantes, na onda de dizer assim, não, o Rezende tem característica semelhante à de Everton na marcação, né? Do lado direito e tal. Já me disseram que Everton faz isso porque quer, não é treinamento, um exemplo, Everton tá ali voltando, marcando e tal, é porque ele gosta de voltar para ajudar na marcação mesmo e pronto. E assim, ele não tem o Rezende, então não vai ter como ele botar Rezende e Caio Alexandre. Para mim, chance 0 dele lançar o Acevedo nesse jogo, né? Mas eu acho que vai estar entre os relacionados, porque essa semana, ontem e sexta, ele treinou normalmente com o grupo, né? Inclusive, mesmo então, como ele não vai ter o Everton e ele não tem o Rezende, aquela lista de 24 dele cai para 23, entendeu? Eu não duvido. E assim, até para ter noção, boas chances do Biel retornar na partida contra o Flamengo a ser relacionado. Ele que ainda vai para o processo de treinar com o grupo essa semana. Isso. Só que Biel tá na transição. Só que a lesão do Biel é de um mês e meio, 2 meses. A do Acevedo são de 7, 8 meses. Então a cautela... 9 já? 9. A cautela da cirurgia, porque ele se machucou em dezembro. A cautela com o Acevedo é muito grande. Se fosse uma emergência... Não, 9 da lesão, porque foi 6 de dezembro. Exato. 6 de janeiro, um mês depois, ele faz a cirurgia. Mas a lesão foi em dezembro. Ele faz um mês depois, ele faz a cirurgia 6 de janeiro. Exatamente isso. Um mês depois. Então assim, mas... quase 10 meses. Se o Acevedo, por exemplo, fosse um Pelé, porra, é emergência, precisa, ele já teria voltado. Só que a cautela é muito grande para você não ter uma nova lesão, para você não perder o Acevedo por mais tempo, para voltar aos poucos. Então, assim, já poderia estar disponível, tá voltando aos poucos. Reveza entre treinamentos do grupo e treinamentos à parte ainda de fortalecimento muscular, de aprimoramento da parte física, mas a cautela com ele é muito grande. A gente pode ter, na próxima partida, o retorno do Biel à lista de relacionados. Ó, meu querido Eric Bonfim, de Aragão, ele mandou aqui, ó.
Jean Lucas precisa ir na igreja do Bonfim e depois em um terreiro para fazer uma limpeza, para tirar o urucubaca e voltar a marcar. Tá dizendo aqui nosso querido Eric Bonfim de Aragão. Eu ia até falar isso, Eric, na hora que ele dribla o jogador, na frente do goleiro, ele chuta e o Gustavo faz a defesa. Eu falei, pô, se o momento fosse bom do Jean Lucas, fosse o começo, meio de temporada, era gol com certeza. A fase não é boa, meu irmão, chutou, o goleiro defendeu, perdeu o gol do Jean Lucas, que ainda comprometeu em alguns momentos o lance lá, que a bola saiu na trave, no erro dele. É um cara que poderia ganhar um descanso. Tá pendurado, não levou o cartão, mas precisa de uma volta, né, Jean Lucas, que pode render mais. Se ele for que nem Tassiano foram falar que ele precisava, ele falou, cadê? E pronto, fica aí, achando que eu não vou, não. Estou feliz com o resultado. Mas que jogo horroroso, principalmente diante de um adversário frágil. Um adversário frágil que encebou o jogo contra o Grêmio, né? E ganhou o jogo do Grêmio. Eu assisti essa partida. O Criciúma, gente, ele é um falso frágil. É aquele que você pensa que tá morto, ele vai lá e apronta. Um exemplo, esse Criciúma, ele ganhou do Bragantino, ele ganhou do Atlético Mineiro, ele ganhou do Juventude fora de casa, ele ganhou do Criciúma, do Juventude fora de casa. Ele ganhou do Cruzeiro. Ele ganhou do Botafogo, mesmo. Ele ganhou do Atlético Goianiense. Aí todo mundo ganhou, menos a gente. Ele ganhou do Atlético Goianiense, né? Então, assim, é um falso frágil, né? Eu não diria de 100% frágil, não, porque é uma equipe que vira e mexe apronta. Aquele Vasco, lembra? Quando ganhou do Vasco e tal, que sacudiu lá o Vasco e por aí vai. Cadê? Ceni é tão previsível que será Depena, a única alteração contra o Flamídia. Eu queria ver algo diferente, não vou mentir. O Flamengo joga nesse meio de semana pela Copa do Brasil. O jogo de volta não é logo na sequência, então o Flamengo não vai ter a partida. Pega o Bahia e depois do Bahia vai ter um descanso, então imagino que vá com força máxima, venha com força máxima enfrentar o Bahia aqui em Salvador. Poderia pensar em uma outra alternativa, pensar em fazer algo diferente. Tem 2 amostragens recentes dessa equipe do Flamengo, então eu acho que o Ceni também poderia fazer algo diferente, tendo a semana inteira de preparação, tendo a semana inteira de trabalho para buscar algo diferente na partida contra o Flamengo no próximo final de semana aqui na Arena Fonte Nova. Puco, hoje Ceni não tem culpa de nada. Foi os jogadores maus. E aí, concorda? Que a culpa não foi de Ceni, foram dos jogadores maus? Pra mim, a culpa é sempre de Rogério. Triunfo, empate ou derrota. Independente de qualquer coisa. A responsabilidade, no caso. Mas ele falou. Triunfo, Ele falou o quê? Tentem, se errar, F. Eu me responsabilizo. Se ele bateu no peito e falou que se responsabiliza, a culpa é dele, irmão. Em tudo. Se o Bahia hoje é 6º colocado da Série A, a culpa é de Rogério Ceni. Se o Bahia hoje fosse 16º colocado na Série A, a culpa seria de Rogério Ceni. Não dá para você querer ser no lado positivo, no lado ruim é Rogério. No lado bom não é? Né? Onde tá na tabela não é, se jogou mal não é, se jogou bem não é. É tudo Rogério, quem treina é Rogério. Ah, mas Rogério treina pouco e o cara perde o gol igual o Depena perdeu. Pronto, irmão, mas quem botou Depena, quem fez a leitura de que cabia Depena e que Depena poderia pisar na área para fazer aquilo ali, foi Rogério. Foi Rogério, é o tal do ônus e bônus. Lógico que jogador tem culpa, gente, mas eu tô falando assim, eu fiz essa pergunta uma vez para Cristóvão, porque quando ganhava era, vamos enaltecer o trabalho do professor Cristóvão. Quando perdia, ninguém queria falar. Eu falei, quando perder, a culpa é de quem? Quando ganha, tem que enaltecer o trabalho do treinador. Quando perde, a culpa é de quem? Quando joga bem, a culpa é do treinador. O Bahia tomou 4 do Fortaleza. Todo mundo dizendo que Vojvoda botou Rogério no bolso, né? Ah, Vojvoda botou Rogério no bolso. Fortaleza chegou na mesma semana e tomou o supapo do Corinthians. Vojvoda no bolso de Ramon Dias. E pronto, tipo assim, é nesse sentido de dizer assim, pra mim, o que acontece de como o time joga e tal, é o que Rogério fez. O Bahia, gente, não parou de finalizar ontem e começou a errar tudo. O Bahia finaliza mal desde o começo do campeonato, só que ganhava o jogo. A gente tava pé da vida
de um pós-perda de título baiano, pós-eliminação, e ia se contentando pelos 3 pontos. Só que o começo de campeonato fazia ele ter que mexer. Ter que mexer onde? Ele ainda procurava os laterais, ele ainda procurava a dupla de ataque dele, né? Teve gente que falou assim, pô, ano passado ele tirou Tassiano do time, esse ano Tassiano virou titular dele, jogando numa função diferente, jogando como um cara ali pelo lado direito, né? E não de 9, como era ano passado. Ano passado Tassiano ganhou a vaga de Everaldo de 9. Esse ano Tassiano joga de lado. Responsabilidade de quem? De quem botou. Tassiano, inclusive, virou outro dia e falou assim, já tá na hora de parar de falar, Tassiano não, Everaldo, já tá na hora de parar de falar do assunto aí, porque eu tô jogando ali, não vou mudar, não vou falar mais do assunto e tô me sentindo bem. Aí eu falei assim, a que ponto a gente que tem que ficar dizendo que o cara tá na função errada ou na certa e por aí vai. Aí já foi. Aí eu repito, pra mim, tipo, o que acontece, tanto de bom, de ruim, tem que falar do treinador. Se jogou mal, ele escalou mal, ele mudou mal, ele não arrumou o time. Fulano entrou e foi bem. Quem botou foi ele. Vocês não fazem isso, não fazem isso várias vezes, não falam disso várias vezes. A mesma coisa é quando joga bem. E pronto.